Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Igor Belenhorta e este é o iFesu. Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco de um assunto que vai abalar as estruturas, que é sobre a tectônica de placas. Tá, se vocês ainda não viram nos últimos vídeos do canal, ele fala um pouco sobre a formação da Terra e sobre as suas camadas. Recomendo que vocês deem uma olhada nele para vocês entenderem um pouco melhor esse tema. Então vamos lá. Em 1960, na década de 1960, a gente teve dois estudiosos, dois geólogos, que trabalharam a questão da expansão do assoalho oceânico. Mas como que isso vai influenciar a questão das placas tectônicas? Então, o Hess e o Dietz, em 1962, eles vão apresentar um estudo, hipótese da expansão do assoalho oceânico. Dentro disso, eles vão apresentar o que a gente conhece hoje como a tectônica de placas, que é uma teoria que revolucionou a geologia, que fala sobre a crosta terrestre. O que acontece com a crosta? Esses geólogos eles vão apontar que a crosta não é contínua, ela vai apresentar várias irregularidades e elas vão ser mais ou menos quebradas. Nisso, com essa fragmentação da crosta, o que a gente pensa? No manto, a gente vai ter a parte mais profunda dele, que ela é mais quente, e nisso, essa parte mais quente vai elevar, e a parte mais próxima da crosta, ela é mais esfriada, e nisso ela vai descer. Nisso a gente vai criar várias convecções, que são esses movimentos de descida e subida do manto, e nisso, esses movimentos de convecção, que a gente vai chamar de correntes de convecção, vai possibilitar que as placas tectônicas se movimentem. Nisso a gente vai ter o que a gente conhece como movimento de placas tectônicas. A gente vai dividir a crosta em duas partes. As placas oceânicas, que são as placas mais densas, e as placas continentais, que são as placas menos densas. Tá, tendo isso, o que a gente vai perceber? O que a gente vai pensar? Que vai ter três movimentos possíveis, que vão ser um movimento de encontro de placas tectônicas, esse movimento de separação das placas tectônicas, e um movimento que vai acontecer lateralmente entre essas placas. Eu vou passar três dicas que eu uso para lembrar pelo nome qualquer qual. Tá, então vamos lá. O primeiro movimento que eu vou falar para vocês é o movimento divergente. Você já deve ter ouvido falar de um filme e de um livro chamado Divergente, que conta uma história de uma menina que, num futuro distópico, ela vai ser selecionada para uma das facções dentro da história e tal, só que ela se difere dos outros. E eu penso nisso de Divergente porque era uma parte da minha infância que gravou muito que essas sequências, essas trilogias de livros. E nisso, o que acontece? Ela se distancia do que seria esperado. Então, os movimentos divergentes vão ser aqueles de afastamento, vão se distanciar. Tá, o que acontece nos movimentos divergentes? Quando a gente está criando movimentos divergentes, o que acontece? As crostas estão se separando. E o que tem abaixo da crosta? O manto. Então, aquilo que estava no manto vai sair. O que sai? Sai o magma. E o magma, quando ele sai, ele vai se resfriar. Tá, mas se o magma não tem como sair, o que vai vir antes? Vai vir o que a gente chama de rifts. Que vão ser esse início desse distanciamento, vai criar como se fosse falhas, vai criar uma espécie de enrugamento. A gente pode pensar em dois tipos de movimento dessas placas divergentes, desses movimentos divergentes. Entre duas placas oceânicas, o que acontece? Vamos pensar lá no oceano. Quando a gente tem as placas oceânicas, a gente vai estar lá no meio do oceano, as placas vão abrindo, vão se distanciando. Nisso, dentro dos oceanos, vai se expandindo, vai se distanciando. O que a gente chama de centro de expansão oceânica, porque esse afastamento vai criar uma expansão do oceano, uma expansão do assoalho oceânico. Quando a gente expande o oceano, a gente vai ter extravasamento do magma, possibilitando a formação de relevos. Um exemplo muito legal que a gente tem é a Islândia. A Islândia é feita por causa de um movimento divergente e a gente tem a dorsal mesoceânica. Eu vou pôr a foto aqui para vocês. E a gente tem a dorsal mesoceânica, que a dorsal toda é formada através desses movimentos divergentes. E a gente também tem os movimentos divergentes entre duas placas continentais. Tá, o que acontece se a gente tem duas placas continentais, terra e terra ali? O que vai acontecer é, aos poucos, acontecer os separamentos através desses rifts. Como eu disse antes, os rifts vão ser esses movimentos de falha e eles vão se afastando. E qual que é um exemplo muito claro que a gente tem? O chifre da África. Tá, agora a gente vai para o segundo tipo de movimento, que é um movimento convergente. Vamos pensar,
convergente. Com o que a gente lembra como? Junto, unido, juntos. Então, o movimento convergente vai ser aquele de junção com juntos. Nos limites convergentes, vai ser aquele momento em que duas placas vão se encontrar. Essas placas elas podem ser oceânicas e oceânicas, continentais e continentais, ou continentais e oceânicas. Tá, então vamos lá. Quando a gente tem esse movimento convergente, não tem como as duas placas se manterem do mesmo jeito. Uma delas vai sempre entrar em subducção. O que é subducção? Uma das placas vai para baixo. Tá, então vamos lá. Entre uma crosta oceânica e outra crosta oceânica, a gente tem o quê? Formações de longas e profundas fossas. A gente vai ter formação de relevo oceânico também, porque vai ser o momento que a crosta vai entrar por baixo da outra, e nisso possibilita a extravasão do magma. Tá, entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, o que acontece? Uma das crostas vai acabar indo para baixo. Quando a gente tem uma das crostas acabando indo para baixo, a outra vai se levantar. Qual que é o exemplo mais claro que a gente tem disso? É os Andes. Ali a gente tem uma das placas indo para baixo e a outra placa no continente. Quando uma placa vai mais para baixo, a outra vai se erguer. Quando a gente tem um encontro de duas crostas continentais, a gente vai ter a formação de terremotos muito fortes e também a criação de orógenos. O que seriam esses orógenos? Basicamente é como se fossem montanhas e relevos muito elevados. Um exemplo muito grande que a gente tem é o Arco do Himalaia. Ali é a formação de orógenos devido ao encontro de duas placas continentais. O outro movimento ele é mais simples, e para vocês pensarem um pouco, para ajudarem a lembrar, é só pensar naquele filme Terremoto, a Falha de San Andreas. Esse filme ele vai falar dessas falhas transcorrentes. Que naquela região ali, o que a gente tem? A gente tem um afastamento lateral. O que acontece quando a gente tem esses limites transcorrentes? Há um deslizamento lateral entre as placas que vai criar falhas. Nisso não vai destruir e nem criar parte da litosfera. Vai apenas criar falhas. Ao longo da dorsal mesoceânica, mesoatlântica, a gente vai ter essas falhas também. A dorsal é principalmente através desse movimento de divergência, a gente pode ver ao longo dela várias falhas que vai ser criada. De maneira geral, todo esse movimento de placas tectônicas de crostas vão possibilitar terremotos, alguns mais fortes que os outros. Entender esse movimento de placas tectônicas é a gente entender como que a Terra foi formada, de como é que os continentes foram formados. Um assunto futuro do vídeo, a gente vai falar sobre o ciclo de Wilson, que é basicamente todo esse processo de formação dos continentes. Vou sugerir para vocês 3 Instagrams muito interessantes. Eu vou deixar todos aqui embaixo, aqui no vídeo, e também na descrição, o link deles. O primeiro é o Geofísica BR, que é o Instagram do Vitor, que ele fala vários assuntos sobre essa questão da geografia física, dessa geofísica dentro do território brasileiro e também pelo mundo. É muito interessante. Boa parte desse vídeo foi tirado do Instagram dele, recomendo bastante. Tem também o Bússola Enem, que é um Instagram com várias dicas sobre assuntos que vão cair no Enem, sobre assuntos geografia, história, sociologia, que eles colocam lá para quem está prestando o Enem poder visualizar um pouco melhor. Tem várias dicas muito interessantes. Tem também o Instagram da Isadora, que está aqui. Ela se dispôs a tirar dúvidas também. É só entrar lá, entrar em contato com ela. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam também nas redes sociais. HoraciBH, Ícaro de trás pra frente. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Curta o vídeo e comente. Obrigado.